dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Muitas pessoas têm visto o canal, têm visto os vídeos, eu agradeço, mas poucas pessoas estão deixando o like. Não se esqueça de deixar o like, é muito importante. Deixa o like, se inscrevam e compartilhe esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ter, de acordo com a palavra de Deus, está fundamentada em dois livros, Jeremias e Isaías, em 2 capítulos, em 2 versículos. Vamos ler? Primeiro vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta às nações. Agora Isaías capítulo 30, versículo 1, que diz assim: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado. Glórias a Deus. Hoje pediram para eu falar, e como eu disse, as pessoas mandam sugestões, pediram para nós termos uma mensagem que demonstrasse a diferença entre destino e uma pessoa destinada e uma pessoa obstinada. Obstinação e destino. Então nós vamos falar sempre de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós lemos o livro de Jeremias, onde mostra o destino que Deus reservou a ele, e lemos o capítulo do livro de Isaías, que mostra os filhos, a obstinação do povo que agia fora da vontade de Deus. Irmãos, não podemos nos esquecer, a princípio, que nós temos o livre-arbítrio, e que o livre-arbítrio pode influenciar tanto no nosso destino, como na forma de sermos, na forma de encararmos as coisas, de vermos as coisas e de agirmos em relação às nossas vidas, às coisas das nossas vidas, as coisas que acontecem conosco, aos nossos desejos, aos nossos anseios. Então, tanto o destino como a obstinação tem influência através do nosso livre-arbítrio. Destino é uma preparação, uma vocação, um chamado, um plano de Deus para as nossas vidas. Deus, como ele diz para Jeremias: eu conheço você, Jeremias, desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e eu te preparei, eu te destinei, eu te separei para que você seja um profeta nas nações, para as nações. Deus destinou Jeremias para ser um profeta. Jeremias, apesar de ser destinado para ser um profeta, apesar de Deus ter um plano na vida de Jeremias para ele ser um profeta, Deus jamais o obrigou ou o obrigaria a ser um profeta. Deus o vocacionou, Deus o separou quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. O plano de Deus é que Jeremias fosse um profeta, um homem de Deus. Mas Deus não deixou de dar o livre-arbítrio para Jeremias. E com o livre-arbítrio, Jeremias poderia não seguir os planos de Deus. Poderia não deixar com que Deus cumprisse o destino que Deus tinha para ele. E quando eu digo não deixar, não é não permitir, não deixar Deus conseguir, não, porque Deus é todo poderoso, Deus é soberano, e agindo Deus ninguém pode impedir. Mas lembre-se bem, Deus nos vocaciona, Deus nos separa, Deus tem um destino para nós, mas Ele não nos obriga a seguir o que Ele quer, o que Ele fala, o que Ele reserva para nós. Ele não nos obriga a cumprir o plano dEle para nós. Ele até nos mostra, Ele até nos dá discernimento do que Ele quer em relação a nós, para o que Ele nos vocacionou, para o que Ele nos chamou, para o que Ele nos preparou. Ele mostra, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, o destino é o plano de Deus para nossas vidas.
biblicamente falando, o destino é o plano de Deus para nossas vidas. O plano de Deus para toda a humanidade é a salvação. O plano de Deus para nós é que nós vivamos nesse mundo comendo o melhor da terra, emprestando ao muito, não tomando emprestado. O plano de Deus é que nós vivamos nesse mundo com misericórdia, sendo misericordiosos. O plano de Deus é que nós vivamos nesse mundo o amando acima de tudo e de todos, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. O plano de Deus é que nós tenhamos paz, saúde, liberdade, que nós não vivamos presos a nada, sejamos pessoas livres. O destino de Deus para nós é que nós vivamos da melhor forma possível aqui na terra, para um dia estarmos junto dele. O destino para nós, dado por Deus, é a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura. É isso que Deus quer para nós. O plano de Deus para nós é um chamado, uma vocação, um ministério que Ele deu a cada um de nós. Mas como eu vou saber? Isso depende de nós buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, quando damos liberdade ao Santo Espírito de Deus, nós conseguimos entender a vontade de Deus para nós. Nós conseguimos entender os planos de Deus para nós. Algumas vezes nós até saímos dos planos de Deus, mas aí quando nós buscamos a Deus, damos liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos mostra que nós temos que retornar, temos que voltar e continuar naquele plano, porque Deus nos destinou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso destino é ser mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso destino é sermos salvos. E se fecharmos os olhos aqui, irmos para os braços do Pai. É esse o plano de Deus. É o nosso destino, é a salvação. O nosso destino é estarmos por cabeça e não por cauda. O nosso destino é passarmos por provações, mas passarmos de cabeça erguida, passarmos firmes na fé, com a certeza de que Deus é por nós e que Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará e que nenhum problema vem para ficar, vai passar. O nosso destino, o que Deus predestinou, o plano de Deus para nós, é que nós nunca venhamos a desistir, que nós sempre continuemos em frente, seguindo-o de todo o coração, porque Ele já venceu tudo por nós. Deus tem um destino para nós. Só que, lembra que eu disse, nós temos o livre-arbítrio. E às vezes o nosso livre-arbítrio nos afasta do destino que Deus tem para nós, do plano que Deus tem para nós, daquilo para o qual Deus nos predestinou. O nosso livre-arbítrio muitas vezes nos afasta. E aí nós vamos dar lugar aos nossos desejos, aos nossos anseios. E quando saímos da vontade de Deus e damos lugar aos nossos anseios, aos nossos desejos, nós muitas vezes nos perdemos. Nos perdemos e nos perdemos feio. Nós muitas vezes caminhamos para um abismo e um abismo chama outro abismo. Irmãos, quando nós saímos da vontade de Deus, dando lugar para os nossos desejos, para aquilo que queremos, sem nos preocupar com a vontade de Deus, nós nos tornamos muitas vezes obstinados. E obstinado é relutante, inflexível, teimoso, rebelde. Isso é biblicamente falando. Obstinado é relutante, inflexível, teimoso, rebelde. Quando nós saímos da vontade de Deus, nós deixamos de ser uma pessoa destinada, preparada, vocacionada, chamada para um propósito aqui na terra, um propósito aqui na nossa vida e depois da nossa vida aqui na terra junto de Deus. Destinados. Nós deixamos de ser destinados e muitas vezes passamos a ser obstinados. Quando nós saímos da vontade de Deus. E o que é ser obstinado? Teimoso, inflexível, rebelde. Nós queremos aquilo, é aquilo que vai ser e acabou. E como Deus fala aqui em Isaías, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executa planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado.
Quando nós somos obstinados, nós nos esquecemos do propósito de Deus, do destino que Deus nos deu, dos planos de Deus para a nossa vida, daquilo para o qual Deus nos vocacionou, daquilo para o qual Deus nos separou, desde o ventre de nossas mães, como ele diz a Jeremias, e não foi só com Jeremias, cada um de nós, Deus nos separou, Deus nos vocacionou, Deus nos predestinou, desde o ventre de nossas mães. Mas, se nos afastamos dessa destinação que Deus nos deu, desse destino que Deus nos deu, desse plano de Deus para nossas vidas, porque a destinação que Deus nos dá, o destino de Deus para nós, é um plano que Deus tem para nós. Quando nós nos afastamos do plano de Deus, nós passamos a ser rebeldes, relutantes, inflexíveis, teimosos, obstinados. Irmãos, e quando damos lugar ao nosso desejo, à nossa vontade, muitas vezes, como eu disse, nós nos perdemos. E aí nós colocamos aquilo como uma meta, aquilo como aquilo que eu quero, tem que ser aquilo, e chega a agirmos de forma, como que eu vou dizer, relutante, inflexível, totalmente inflexível. E a obstinação nos leva ao abismo. Reitero, um abismo chama outro abismo. A obstinação, irmãos, nos cega. Primeira coisa que a obstinação não nos deixa ver é o plano de Deus para nossas vidas. É para o que fomos criados. Qual é o destino que Deus tem para nós. A obstinação não nos deixa ver a vontade de Deus. A obstinação nos cega de tal forma que muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos o centro de todas as coisas, como só nós importássemos, e chegamos a ferir outros que estão ao nosso redor. Obstinação é excesso, é querer algo de tal maneira que somos inflexíveis, ou é aquilo, ou vai ser, mas é aquilo. Então nós começamos a lutar, a fazer aquilo, esquecendo da vontade de Deus, esquecendo dos propósitos de Deus, esquecendo para que estamos aqui. Nós construímos um mundo só para nós e só enxergamos aquilo. Só aquilo que não enxergamos. Não importa o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali, a gente só enxerga aquilo. Irmãos, não podemos ser obstinados por nada, porque obstinação é excesso. Tudo que é excessivo é prejudicial. A palavra de Deus fala que nós não podemos ser nem aquém, nem além, nem pouco, nem muito. Nós temos que ser moderados. A obstinação nos cega, irmãos. A obstinação nos leva a praticar atos que entristecem o Santo Espírito de Deus. A obstinação nos leva a praticar atos que entristecem as pessoas que estão ao nosso redor. A obstinação nos machuca, porque quando nós chegarmos lá, onde nós queremos, da forma que planejamos, da forma que queremos, relutantes, teimosos, rebeldes, nós vamos perceber que nós chegamos a um ponto, mas que nos custou muito caro. Que para atingir esse objetivo, nós perdemos muito. Estou falando biblicamente, mas se formos fazer uma analogia ao mundo, vamos pegar, por analogia, uma paixão obstinada. Não é amor, porque amor não fere, né? Amor respeita, amor dá dignidade ao próximo, amor acolhe o próximo, amor se coloca no lugar do próximo. Vamos pegar uma paixão obstinada. A gente pensa que é só em filme, mas não é. Aquela paixão que o homem quer aquela mulher, ou a mulher quer aquele homem, tem que ser aquele, e aí ele começa a agir da forma que ele quer, ele vai atrás, enxerga só a mulher, ou a mulher enxerga só o homem, e começam a praticar loucuras, até que chega com ameaças, perseguição, homem seguindo mulher, mulher seguindo o homem, e por fim, homicídios. Quantos homicídios? Isso é obstinação. Pessoas obstinadas, elas não têm a visão clara. Pessoas obstinadas, elas chegam a perder a sanidade mental, a sanidade emocional. Pessoas obstinadas não sabem o caminho a seguir, elas se perdem no caminho. Pessoas obstinadas saem da vontade de Deus. Pessoas obstinadas
machucam o Santo Espírito de Deus, entristece o Santo Espírito de Deus. Pessoas obstinadas não enxergam o que está ao redor. Pessoas obstinadas não enxergam a vida que elas têm para desfrutar, o potencial que elas têm. Pessoas obstinadas não enxergam para o que foram chamadas, para o que foram separadas, por que vieram a existir nesse mundo. Pessoas obstinadas não enxergam a capacitação que Deus lhes deu, a sabedoria que Deus lhes deu, a habilidade que Deus lhes deu. Pessoa obstinada só enxerga aquilo que ela acha que é certo e vai rente àquilo, só enxerga ali. Não consegue olhar para a direita, não consegue olhar para a esquerda, só olha para frente e vai, e vai. E não tem barreiras para ela. Ela passa por cima de todos, ela passa por cima de tudo. Ela é capaz de enxergar quando está praticando um ato que é correto ou quando é incorreto. Ela não consegue enxergar quando está passando por cima de direito de outros. Ela não consegue enxergar quando ela está ignorando as leis, quando ela está ignorando a graça do Senhor, quando ela está ignorando a própria presença de Deus. Pessoas obstinadas, elas querem aquilo, elas vão para conseguir aquilo e não importa o que vai acontecer. Mas a primeira pessoa a ser machucada, o primeiro a sofrer os danos é a própria pessoa que deu lugar à obstinação em sua vida. Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes as perdas são ganhos, principalmente em relação, eu estou dizendo relações amorosas, né, que eu dei o exemplo aí por analogia. As perdas são ganhas. Nós não podemos ser obstinados, e não é só em relação à vida amorosa. Os nossos objetivos, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter sonhos, mas tudo tem um limite. Tudo tem que ser planejado. E a primeira coisa que nós precisamos ver, para o que estamos destinados? Qual o plano de Deus para nossas vidas? Porque quando Deus permitiu que nós fôssemos gerados no ventre de nossas mães, não foi por sorte, não foi por sorte. O espermatozoide, por sorte, foi atingido aquele espermatozoide que formaria eu, e daria vida a mim, entre aspas, daria vida, entre aspas. Não, não. Que Deus fala para Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus nos escolheu antes de nos formar no ventre de nossas mães. E Deus não nos escolheu para sermos enfeites. Deus nos escolhemos para vivermos atormentados. E a obstinação traz tormentas, irmãos. Deus nos escolheu para sermos pessoas que vivam em paz, que vivam debaixo da sua graça, que cumpram o propósito que Ele tem para nós. Deus nos escolheu porque Ele nos predestinou para algo, para sermos úteis, para sermos auxiliadores, para termos uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida sob a graça e direção dEle, para que o propósito dEle em nós e através de nós fosse cumprido. Deus nos escolheu para passarmos por essa vida, deixarmos um legado e subirmos para junto dEle. E o nosso legado, irmãos, tem que ser o plano de Deus para a nossa vida. O legado que você precisa deixar, o legado que eu preciso deixar, o legado que nós precisamos deixar, é o plano de Deus para nossas vidas. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu deixei com que o plano de Deus fosse cumprido na minha vida. Eu posso subir, porque o plano de Deus foi cumprido em minha vida. Destino é o plano de Deus para nossas vidas. Obstinação é nós passarmos por cima da vontade de Deus. É nós passarmos por cima de pessoas. É nós não enxergarmos nada. É nós traçarmos um objetivo de forma excessiva, de forma despreparada, de forma contrária à vontade de Deus. Queremos aquilo e tem que ser aquilo, e vamos passar por cima de todos, e vamos fazer do nosso jeito, vamos brigar com todos que tiver que brigar, vamos lá, mas eu vou conseguir aquilo.
Isso é obstinação, seja em relação à pessoa, seja em relação a um cargo, seja em relação ao ministério, seja em relação a candalasituri chamai camarasitorius me porte você de su remirishini candalasitors me porte você remirishanai. Aqui de los me porte você remirishini candalasitors Jesus disse olhos vite que dá sidori shanai. Seja em relação a candalasitoria shede que emitiu estudios em rama Jesus obediente que tudori shitai no lestiai te comestível. Aqui te destinei o mirishimai abekemarasitores em Deus Jesus disse eu vite que serimi merishimai bacantereisha no Deus e dos revishamai. Seja em relação ao que for, irmãos, nós não podemos ser obstinados. A obstinação nos cega, a obstinação nos tira do centro, a obstinação nos leva para um abismo e um abismo chama outro abismo. A obstinação nos tira da segurança da vida em Deus. A obstinação nos tira da vontade de Deus. A obstinação nos traz, irmãos, males que nós só veremos à frente. A obstinação nos afasta das pessoas. A obstinação nos afasta do plano de Deus. A diferença de destino e de obstinação, destino está ligado à soberania, Destino está ligado à soberania de Deus, ao plano de Deus para nossas vidas. Obstinação está ligado aos nossos planos, a forma com que queremos atingir algo, a forma como queremos chegar a algo. Obstinação está ligado ao nosso descontrole, a busca excessiva, rebelde, inflexível, de forma com teimosia, para conseguirmos algo a qualquer preço. A obstinação é contrária à vontade de Deus. Temos que ser moderados, temos que ter discernimento quando realmente algo é para nós, algo tem que estar junto de nós, alguém, algo, ou quando não. Quando não. A Bíblia fala que é a hora de juntar, a hora de separar, a hora de chorar, a hora de sorrir. Irmãos, a obstinação nos cega. A obstinação é a causa de muitos sofrimentos. A obstinação é a causa de muita infelicidade. A obstinação é a causa de muitos delitos. A obstinação é a causa de muitas perdas. Destino é o plano de Deus para nós. Obstinação é o nosso plano desenfreado, é a nossa busca incessante, de forma rebelde, teimosa, com relutância, sem ponderar as consequências, sem ponderar a vontade de Deus, sem ponderar para o que fomos criados, qual o propósito de Deus para nós, e se engana muito quem acha que está aqui neste mundo porque o pai e a mãe tiveram uma relação sexual. Se engana muito. Nós estamos aqui nesse mundo porque Deus tem um propósito em nossas vidas, porque Deus, assim como fez com Jeremias, Ele nos escolheu antes que estivéssemos no ventre de nossas mães. Ele nos fez nascer, Ele nos separou e Ele nos designou para profeta, para advogado, para juiz, para professor, para médico, para pastor, não importa. Ele nos designou, Ele traçou um plano para nós, para sermos donas de casa, para sermos mulher ajudadora, para sermos marido fiel. Ele nos designou para sermos pais, para sermos avós, não importa. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não estamos nesse mundo por pura sorte. Nós não estamos nesse mundo abandonados, órfãos. Nós não estamos nesse mundo para fazermos a nossa vontade. Nós estamos nesse mundo para buscar a Deus sobre todas as coisas, para entender os propósitos de Deus sobre nossas vidas e buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque na vontade de Deus, o destino que Deus deu a nós, aquilo para o qual Deus nos predestinou, vai acontecer. E as coisas de Deus acontecem com paz, acontecem debaixo da sombra, acontece com ordem, com decência. As coisas de Deus cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, nada de obstinação. Tudo que você planeja para a sua vida, tudo que eu planejo para a minha vida, tudo que nós planejarmos para a nossa vida, todos os objetivos que nós traçarmos para a nossa vida, tudo que nós queremos, irmãos, e podemos querer, sim, temos o livre-arbítrio, temos vontades, temos sonhos que Deus coloca no nosso coração, mas nós, tudo que queremos, tudo que sonhamos, tudo que planejamos, tem que ser de forma sábia, prudente, buscando a vontade de Deus, o discernimento, nada com obstinação, nada descontrolado, nada de forma rebelde, inflexível, relutante. Não, irmãos. A obstinação tira a paz de Deus da nossa vida. A obstinação nos traz turbulências, entre aspas, tormentas, irmãos. E quando a gente chega lá na frente, se consegue, por obstinação, aquilo que nós queremos, nós vamos ver que não valeu a pena, que o maior prejudicado somos nós mesmos e que houve muitas perdas no caminho, muito sofrimento no caminho. Então, irmãos, destino é o plano de Deus para nossas vidas. Obstinação é a execução dos nossos planos de forma rebelde, teimosa, relutante, sem controle, desesperada, cega. Quando buscamos algo cegamente e nos destoamos da realidade, nos destoamos da verdade, nos destoamos da vontade de Deus e só enxergamos aquilo na nossa frente, obstinados por aquilo, obstinado por aquele ou por aquela, obstinado por aquele objetivo e vamos por nós mesmos, vamos de forma excessiva, descontrolada. Irmãos, nada merece nossa atenção total. Nada merece o nosso desespero, o nosso descontrole. Nada, não podemos dar lugar à obstinação em nossas vidas. Não podemos ser rebeldes, inflexíveis, teimosos. Não, irmãos. E o antídoto para a obstinação é a destinação que Deus deu para nós. É o plano de Deus para a nossa vida. É entendermos e buscarmos a vontade de Deus. Deu para entender? Não seja obstinado por nada. Nada. Deus não pede nem que sejamos obstinados por Ele. Ele diz, amará o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos, né? Amará o Senhor teu Deus em espírito e em verdade. Buscará o Senhor em espírito e em verdade. Tudo que buscamos em espírito e verdade é com controle, é com sabedoria, é com paz. E assim é o nosso Deus. Deus nunca falou, seja obstinado por mim. Se tivéssemos que ser obstinado por alguma coisa, teria que ser por Deus, mas nem a Ele mandou ser obstinado. Ele diz, haja moderação, nem muito, nem pouco, haja moderação. Mas me busque em primeiro lugar em suas vidas e as demais coisas serão acrescentadas. Deixa eu cumprir o meu plano para vocês. Eu os predestinei. Deixa eu cumprir o destino para o qual eu os criei em vocês. A obstinação contraria, impede o realizar de Deus em nossas vidas. Não porque temos mais poder do que Deus, mas porque Deus não nos força a nada. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, irmãos, deu para entender? Vamos deixar Deus cumprir o destino que Ele planejou para nós, buscando a vontade de Deus para nossas vidas, dando liberdade ao Espírito Santo. E quando quisermos algo, e percebemos que aquilo já está virando uma obsessão em nossas vidas, que tem que ser aquilo, tem gente que tem obsessão até por alimento. Se não tiver aquilo lá, não sei o que. Nós vamos ter que parar, voltar e falar assim, mas não, eu estou perdendo o controle. Não, eu estou ferindo um, eu estou ferindo o outro. Não, isso não pode ser o mais importante na minha vida. Não. Ninguém pode ser o mais importante em nossas vidas. Ninguém pode ser tão importante em nossas vidas, de forma que a gente dê lugar à obstinação, que a gente só enxergue aquilo, ninguém e nada, que a gente só enxergue aquilo e vá de forma desenfreada, descontrolada, rebelde, inflexível, relutante, só enxergue aquilo em nossas vidas. Nada, irmãos.
Vamos deixar Deus cumprir o destino que Ele traçou para nós? Basta a gente buscar a Deus de todo o coração, dar liberdade ao Senhor e usar sempre o discernimento em relação a tudo que nós estamos buscando em nossas vidas. Usar o discernimento para saber se os nossos sonhos, se aquilo que queremos está dentro da vontade de Deus. E saber que sempre há um limite que não pode ser transponível. Há um limite para tudo que queremos. Há um limite para tudo que sonhamos. E esse limite é a vontade de Deus, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Amém? Deus Tudo abençoe isso é um a mistério todos. para mim. Glórias a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, não sei se vai sair no vídeo, mas às vezes a Alexa, que está no meu celular, no meu iPad, ela fala. Sem mandar ela falar, ela fala. Ela acabou de falar, tudo isso é um mistério para mim. É para ela que é mistério. Porque ela não é um ser pensante, ela não é uma filha de Deus, ela é uma máquina. Mas para nós não é mistério. Então, se vocês ouvirem a Alexa falando aqui nesse vídeo, tudo isso é um mistério para mim, desconsidere, ela é uma máquina. Tá bom? Porque ela fala, no iPad, sem eu falar nada, ela falou. Já é a segunda vez que ela faz isso comigo. Desconsidere, porque ela é uma máquina. Para nós que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a vontade de Deus não é mistério para nós. A vontade de Deus é o prazer que temos em saber que somos cuidados, que fomos escolhidos, planejados, separados, antes de estarmos no ventre de nossas mães. Esse não é um Deus amoroso, não é um Deus misericordioso, não é um Deus digno de todas as honras, glória, louvor e exaltação? Não temos que seguir esse Deus e dar liberdade ao Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas? Quem nos ama mais do que esse Deus? Ninguém. Amém? Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Não se esqueçam de deixar o like. Muita gente vendo, louva a Deus por isso, pedindo oração. Vamos estar orando. Mas deixa o like. E se inscrevam e compartilhem. Quarta-feira, com a graça do Senhor, estaremos aqui orando por todos que estão pedindo oração no canal. Tá? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.